Gravando para o pessoalzinho do YouTube, então, alô galera, bom dia, sétimo ano, aula de matemática, livro, unidade 2. A página é a 20, que fala sobre ângulos complementares, ângulos suplementares. Bom dia, Felipe, tudo bem? E hoje é dia 28 de julho de 2020. Valeu? Posso pagar? Sorteio uma SIMP versus NP. Muito bem. Nos enigmas, só olhando para eu saber do que se trata, tá, Matheus? Tem que ver o enunciado todo direitinho. Eu não vou entrar nesses enigmas agora, tá? Vamos lá, ó. Nós estamos falando de ângulos complementares e ângulos suplementares. Ok? Considere os ângulos AVB e CVB, representados a seguir. Tá? Um ângulo AVB de 30 graus e no plano o outro ângulo VCD de 60 graus. Tá? Daí eu fiz algumas observações para vocês ali. Ó. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é o mesmo ponto, certo? Ele representou como o mesmo ponto. O ideal seria tu colocar uma outra letra aqui, ó, para distinguir desse ponto, porque o ponto no plano ele tem que ser único, certo? Então essa figura estaria dentro dessa figura aqui, ou sei lá, dentro, né? Pela posição aqui, tá? Assim como ele definiu. Mas o que a gente vai entender? Vamos supor, o que a gente entende dos ângulos? Eles são complementares quando os dois juntos, de forma adjacente, vamos pensar assim, ó, dois ângulos de forma adjacente, eles formam um ângulo reto. Tu varia. Primeiro, quer ver? Ó, olha só. Pensa comigo assim, ó. Lembra da linha do horizonte? Tu está olhando reto, tá? 0 grau. Daí vamos dizer que tu varia 30 graus. Varia 30 graus para cima. Inclina a tua cabeça 30 graus para cima. Depois tu varia mais 60 graus para cima. Tu vai fazer um ângulo reto. Porque se essa variação aqui é de 60 graus, essa variação aqui é de 30 graus, ao todo tu vai ter uma variação de 90 graus. Quando tu tem uma variação de 90 graus, uma inclinação reta, vamos dizer assim, em relação à tua linha de fé aqui, ou a tua linha de fé, a tua referência, né? Tu tem uma variação de 90 graus, tu chama esses ângulos de complementares. Um complementa o outro. Certo? Então 60 e 30 graus são ângulos complementares. Muito bem, ó, o Felipe está escrevendo ali, ó, 90 graus, um ângulo reto. Tá? Eles são complementares, então. Quando a soma dos dois ângulos fecha 90 graus. Então 20 graus e 80 graus são complementares, porque a soma dá 90 graus. Não, nada a ver, né? 80 graus e 10 graus, não 20. Senão fecha 100, né? Viu? Era pegadinha. Que mais? 45 graus é complemento de 45 graus. Muito bem. 20 graus é complemento de quantos graus? Opa! 20 graus é complemento de quem? Pegadinha. O 20 graus é complemento de quem? Fala aí pra mim. Tem que fechar 90. Se tu tiver 20 graus, 20 graus vai ser complemento de quem? Eu falei na pegadinha ali para vocês que isso, ó, o Matheus acertou. Na pegadinha eu falei que era 80, não era pegadinha, eu me confundi, com certeza. 60. Olha ali, o Matheus já escreveu ali para nós, ó, 70 graus, né? 20 mais 70, né? Quer dizer que 70 é complemento de 20 e 20 é complemento de 70. Completa, complementa, vamos pensar assim, soma 90 graus, certo? 15 é complemento de quanto?
15 graus é complemento de quanto? Muito bem, muito bem, Matheus. É isso aí. Vamos ver, 60 é complemento de quem? Está no quadro. No quadro. 60 é complemento de quem? Está no quadro. 30. Muito bem, cara. Ô, cara, ó, tá ligado aí? Tá ligado? Exibido. Ai. Exibido. Mas olha só. 25 é complemento de quem? Opa! Faltou aí uma unidade. Ah, muito bem! Agora sim, 65. Não foi 60. Fala 65. Muito bem, vocês entenderam, né? Um complementa o outro. Então 65 é complemento de 25. Muito bem. Vamos lá, os ângulos AVB mede 30 e o ângulo CVD mede 60, a soma das suas medidas é igual a 90. Então, os ângulos são ditos, são chamados, são classificados ângulos complementares. Assim, podemos dizer que um é complemento do outro. Sim, 30 é complemento de 60 e 60 é complemento de 30. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90, os ângulos são denominados complementares. Então, observe os ângulos ABC e CVB. Ah, eu lembrei de uma coisa interessante. Eu falei para vocês, certo? Assim, ó, em termos aplicados a gente não usa minuto, assim, aplicados no nosso dia a dia, que eu estou falando. Dia a dia, certo? A gente não usa minutos. Vai saber ainda segundos. Segundos não utiliza, certo? Mas eu estava em casa e estava pensando assim, meu filho está trabalhando com aquelas tabelinhas de RPG de mesa, sabe? Daí ele faz uns desenhos legais, assim, ele tem até um canal no YouTube ali que ele coloca as partidas de RPG dele. E daí ele chegou e falou assim, ó, papai, eu quero escanear as figuras e colocar ela numa única figura, assim, porque ele vai desenhando em folhas, ele vai desenhando em folhas de ofício e vai completando as folhas de ofício, assim. Daí o desenho ele tem que unir um no outro, e ele queria fazer um desenhão grandão, assim, com as várias folhas de ofício, não é? Mas como assim do nada? Presta atenção, Gregory, é importante isso que eu estou dizendo para falar para vocês a aplicação dos minutos, tá? Eu tenho 44 anos, tá? O meu filho... Ah, tá, agora entendi o que tu estava falando, tá? Ele perguntar a idade. Não, mas eu entendi porque ele está me perguntando a idade, porque eu estou falando do meu filho. Meu filho tem, na verdade, 19 anos, tá? Mas eu tenho 44. Então ele vai juntando uma folha na outra, assim, só que ele quer botar num único arquivo. Daí muitas vezes, eu trabalhando com computador e trabalhando com folhas para escanear, quando tu escaneia a folha, o desenho a folha nem sempre fica parelhinho, assim, e para ele, por exemplo, precisa fazer parelho, ou seja, tu precisa pegar essa figura aqui e fazer algumas inclinações com ela. Daí, nesse caso, no computador, tu vai poder utilizar essas variações aqui, ó, minutos. Só que no computador ele não usa a unidade de minutos.
ele, ao invés de colocar 22 graus e 30 minutos, ele vai botar 22 graus, ele vai botar essa medida aqui, ó. Daí tu tem que saber transformar 22,5 graus. 22 graus e meio, porque 30 minutos é meio, né? Certo? Daí quando tu vai trabalhar no computador e tu quer fazer desenhos que se encaixem direitinho, com folhas distintas, para escanear, tu vai precisar trabalhar com variações na casa dos minutos, ou pelo menos na parte decimal. É bem interessante, eu já fiz isso, e de repente eu consigo elaborar uma aula para te mostrar que daí tu trabalha com décimos de grau. Tá? É bem bacana. Daí para tu conseguir fazer, rotacionar as figuras de forma que elas se encaixem. Para fazer esse tipo de figura aqui também, tu precisa ter uma boa variação. Bom, continuando então, olha ali, ó, esse ângulo 22 graus 30 minutos e o outro 67 graus e 30 minutos. Se tu somar eles, tu vai ver que um é complemento do outro, ó. 22 graus 30 minutos, 67 graus 30 minutos, 22 mais 67 dá 89 graus, 30 minutos mais 30 minutos dá 1 grau. Então 89 graus mais 1 grau, 90 graus. Oi? Por que ele está 67? Ele pegou só exemplos, certo? Ó, só exemplo de dois ângulos, ó. Observe os ângulos, AVC e CVB. Esse aqui tem 22,30, 22 e 30, esse aqui 67 e 30. Será que um é complemento do outro? Bom, se tu somar e o resultado der 90, ó, a gente soma e dá 90. Então, a gente lembra que quando os ângulos são complementares, a gente chama quando os ângulos somam 90, a gente chama um complemento do outro? Sim ou não? Como assim, Felipe? 60 mais 60 é igual a 1 grau? 30! 30 ó, por favor, Pedro. 30 minutos mais 30 minutos é igual a 1 grau, dá 60. 30 minutos mais 30 minutos dá 60 minutos. E 60 minutos dá 1 grau. Feito, Felipe? Entendeu isso? Se eu tinha falado ali, se eu me referia a 30 minutos mais 30 minutos como 60 minutos mais 60 minutos, eu me enganei. Tá? Só deixa eu te mostrar aqui, ó. Mas a questão toda... como é que é? 22 graus, 30 minutos. Opa! Um ângulo mede isso. E o outro, 67 graus e 30 minutos também. Eles são complementares só se a soma dos dois der 90. 30 mais 30 dá 60 minutos, que a gente transforma em 1 grau. 60 minutos, 1 grau e 0 minutos. 22 mais 67 dá 89, né? 2 mais 7, 9. 2 mais 6, 8. Mais esse 1 grau aqui dá 90 graus, 0 minutos. A soma desses dois aqui deu 90 graus. Então, esses dois ângulos aqui são complementares. Ah, tá. O Felipe disse assim, ó, eu ia colocar 30 e botou 60 mais 60. Tá, exatamente. 30 minutos mais 30 minutos, além de ser 1 hora... Não, tô brincando. 30 minutos mais 30 minutos é 1 grau. É isso aí. 30 minutos mais 30 minutos é 1 grau. Foi o que a gente fez aqui, ó. 30 minutos mais 30 minutos, 60 minutos, eu transformo, reagrupo para 1 grau. Muito bem. Agora, o que são ângulos suplementares? Ângulos
suplementares, vamos pegar dois exemplos então. Ó. Ângulos suplementares. Considere dois ângulos. EVF, tá? De 80 graus, ó. EVF 80 graus e GVH de 100 graus. Soma 80 mais 100, 180 graus. Se dois ângulos, a medida de dois ângulos somados dá 180 graus, dá um ângulo raso, eu chamo eles de ângulos suplementares. Ó. O ângulo EVF mede 80 e o ângulo GVH mede 100. A soma das medidas dos ângulos é igual a 180. Então nós dizemos que os ângulos são suplementares, ou que um é suplemento do outro. Quando a soma das medidas de dois ângulos é 180, os ângulos são denominados suplementares. Tá? A título de curiosidade, tá? Vamos colocar um texto parecido aqui, ó. Se tu quiser, bota no teu livro ao lado ali, tá? A título de curiosidade, ó. Quanto? A soma das medidas de dois ângulos é igual a 360 graus, vírgula, os ângulos são denominados vou botar aqui embaixo, replementares. Tá? Eles são denominados replementares quando a soma de dois ângulos fecha uma volta inteira. Eles são chamados de replementares. Geralmente a gente não utiliza muito esses termos, é muito mais raro, mas só a título de curiosidade, bota ali no teu livro que na verdade então os ângulos são replementares quando a soma deles dá 360 graus, dá uma volta completa, tá bem? Escreve aí e a gente já retorna. E a gente vai ver exemplos de ângulos suplementares, então. Ângulos suplementares, como a soma deles, como a soma dos ângulos suplementares é 180, dá um ângulo raso, o que a gente pode falar? Dois ângulos adjacentes que estão sob uma mesma reta suporte ou sobre, tanto faz, sob ou sobre, tá? Dois ângulos adjacentes que estão sobre uma mesma reta suporte, esses ângulos são chamados suplementares, na verdade, vai fechar 180, porque tu tem a situação aqui, ó, imagina uma reta que suporta dois ângulos, tá? Coloca um ângulo aqui e o outro ângulo aqui, ó. Certo? Eu nem sei quanto é que é esse ângulo, eu vou dar um nome para ele alfa, e esse aqui eu vou dar o nome beta para esse. Mas eu sei que alfa mais beta, como essa reta suporte aqui é única, tá? Esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Nem sei quanto é que vale o alfa, nem sei quanto é que vale o beta, mas eu sei que a soma desses
desses dois aqui é 180. Eu poderia pensar também para os ângulos replementares, por exemplo, isso aqui, ó. Por exemplo, essa variação angular aqui e essa variação angular aqui. Eita! O professor, parece um Y com uma bolinha no meio. Essa variação angular aqui e essa variação angular aqui. Esse ângulo aqui que eu posso chamar de alfa e esse aqui de fora que eu posso chamar de beta, alfa mais beta, são replementares porque eles somam 360 graus. Pronto? Já escreveu? Vamos passar para a próxima então ali, para o exemplo. Para o exemplo de ângulos suplementares. Olha ali. Um é suplemento do outro. Tá? Observe os ângulos. COD está aqui, 45 graus. Tá? COD, 45 graus. E AOB está aqui. 135 graus, 45 mais 135, 180. São ângulos suplementares. Quem é o suplemento de 80 graus? Suplemento de 80. Suplemento de 80. Vale quanto o suplemento de 80? Se eu der o ângulo, vocês conseguem o complemento dele? Vamos fazer uma brincadeira então. Né? Eu gosto de brincadeira assim. Tá? Ângulo. Complemento. Tá? Primeiro ângulo e complemento. Vamos ver quem é que responde mais rápido aí para mim. Tá? Ângulo. 20. Complemento. Vamos lá, nossa aula já está. Opa, 70, 40, 70, né? Muito bem. Ah, beleza. 35. Complemento de 35. 55. Matheus Duarte ali, ó. Isso. Tem que fechar 90. Ô, Matheus, vamos fazer diferente assim, ó. Para a gente ser mais rápido, tá? Para a gente ser mais rápido e não precisar calcular. Olha só, ao invés de pegar 70, porque como é que eu calculo? Eu posso calcular mentalmente assim, ó, e vai ser bem fácil, ó. O complemento tem que fechar 90, né? Então, ao invés de eu calcular, eu vou escrever assim, ó. Daí eu quero que vocês me respondam dessa forma, tá? Ao invés de eu calcular, eu vou escrever assim, ó. Se o ângulo é 20, é só eu pegar o ângulo de 90 para ver o complemento e subtrair de 20. Daí nem precisa botar a resposta. 90 menos 20. Complemento. Tá valendo? Estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Tá, o Gregory disse que sim. E daí depois eu peguei o 35. Daí pega 90. Opa. Complemento. 90 menos 35. Que daí vai te dar os 55, né? Que a gente calculou ali. Tá. Muito bem. Vamos lá, 10. Quem é o complemento? Isso. 90 menos 10. Ótimo. Vamos ver o ângulo de 60. Quem é o complemento? 90 menos 60. Aham. 90 menos 60. Se eu te der o ângulo X. Muito bem. Ó, ótimo. Se eu te der qualquer ângulo X, o complemento vai ser 90 menos X. Esses dois ângulos, X e 90 menos X, eles são ditos ângulos complementares. Aham, ó.
acabou também. Então agora vamos trocar a brincadeira. Agora eu entrego o ângulo, suplemento. Tá? 70, suplemento. O suplemento é 20, Matheus. Não é página, Pedro. Não é página. Tá? Ó, a gente está trocando a brincadeira. Ó. Ângulo, e agora eu não quero complemento, eu quero suplemento. Ângulo 70, suplemento. 20? Como assim? 90 menos 20? Não é pegadinha. Só não prestou atenção aqui, ó. O Cauã se ligou ali, ó. Não é menos 20, Cauã. Te liga. Muito bem, o Gregory, ó, suplemento, 180 menos 70. Vai dar 110, né? Tranquilo. Mas 180 menos 70. Vamos lá. 30. Menos 30. Olha só, 90. Suplemento de 90. Olha só. Que legal o 90. O 90 é suplemento dele mesmo. O 90 é suplemento dele mesmo, né? Porque 180 menos 90 dá 90. 90 é suplemento dele mesmo. Quem é complemento? Qual é o ângulo que o complemento é igual a ele mesmo? Olha a pergunta. Porque senão depois você vai me dizer que é pegadinha. Qual é o ângulo que o complemento é igual ao próprio ângulo? 90, complemento. 90? Como assim 90, gente? Olha a pergunta, eu mudei a pergunta. Não estou falando de suplemento. Eu quero um ângulo que o complemento é dele mesmo, é ele mesmo. É o próprio ângulo. 45, muito bem, Greg. Claro, agora tu está raciocinando. Eu quero complemento, um ângulo. 45 é complemento dele mesmo, porque 45 mais 45 fecha 90. Tá, muito bem. Tá, vamos voltar para o suplemento. Então, suplemento de 70, 180 menos 70. Suplemento de 110. Ó, 180 menos 110. Sim, ó, 10 e 170, 70 e 110 são um suplemento do outro, né? Ok. O ângulo X, quem é o suplemento? Pronto. 180 menos x. Muito bem. Então, dado um ângulo x, o seu suplemento vai ser o 180 menos x. Dado um ângulo x, o seu complemento vai ser 90 menos x. Tá bem? Ótimo. Então, com isso a gente já consegue fazer bastante coisa. Vocês estão entendendo como é que eu encontro um suplemento de um número. Então, ele estava falando ali, ó. E 45 e 135, um é suplemento do outro. Sim, a soma dos dois dá 180, né? Esses ângulos são suplementares, pois 135 mais 45 igual a 180. O ângulo de medida igual a 15 graus, 20 minutos, 10 segundos é o suplemento do ângulo de medida igual a 164 graus, 39 minutos, 50 segundos, pois a soma deles dá 180 graus, tá? Daí, se tu somar os dois ângulos, dá 180 graus. Observação, considere os seguintes ângulos, ó.
ângulos numa mesma reta suporte, um de 50 e outro de 130, 50 mais 130, 180 graus. Os ângulos AOB e BOC são adjacentes e suas medidas são 180 graus. Por isso são denominados ângulos adjacentes e suplementares. Tá? Ângulos adjacentes numa mesma reta suporte são suplementares. Tá? Então, além de adjacentes, são suplementares. Tá? Muito bem. Daí, então, como é que a gente fica? Observe a figura e verifique se os pares de ângulos são complementares ou suplementares. Então tu tem a figura aqui, ó. Tu tem a figura com vários ângulos ali, certo? Vários ângulos a considerar, ok? E daí ele pede assim, ó, o AOB e BOC. Tu tem que falar se eles são complementares ou suplementares. Então, tu vai observar o AOB. Deixa eu colocar a figura aqui em foco. E a gente já vai terminar a aula ali, mas eu quero que vocês fiquem com o exercício para entregar na quinta-feira, para mostrar na quinta-feira. Então, observando AOB. AOB. Essa variação angular aqui. Certo? BOC. BOC. Essa variação angular aqui. Ok? Essa variação angular aqui total, ela está sendo mostrada por esse símbolo aqui. Eu já falei esse símbolo aqui para vocês, que ele representa um ângulo reto. Esse símbolo aqui representa um ângulo reto. Quer dizer que essa variação aqui, ó, mais essa variação, ao todo, dá um ângulo de, olha aqui, ó, quantos graus? Daí tu tem que dizer se eles são, a soma desse com esse é complemento ou é suplemento. Ó, o Gregory, o Cauã, né, já estão respondendo ali, ó. É isso aí, vocês estão certos, complementares, né? Daí tu vai fazendo, daí tu vai observando cada um dos ângulos. BOC e COD. BOC, COD. Daí tu tem que falar se eles são complementares, suplementares, ou de repente eles não são nada, né? E daí tu vai respondendo para cada uma das figuras. No exercício 2, é para conferir com o transferidor. Alguém falou alguma coisa?